Então, na tarefa de gerir, tanto nos níveis estratégicos quanto táticos, como operacionais, nessa tarefa de gerir, mais algum entrou? Então, na tarefa de gerir TI, nós temos grandes desafios. Um deles, conseguir entregar valor com a área de informática, com a área de tecnologia da informação e comunicação. Uma vez que informática vai tratar de dados, transformar esses dados em informação e essa informação ela ser uma informação de caráter tático, de caráter estratégico para a organização, certo? Então, quanto mais se consegue gerenciar uma grande quantidade de informação de forma mais automática ou completamente automática, mais a organização atinge seus objetivos, mais a organização consegue atingir a, as metas que foram pré-estabelecidas. Então, no que consiste a governança de TIC na prática? Consiste na execução do conjunto de atividades inerentes à área de tecnologia da informação, de gerir os recursos. Os recursos, no caso, principalmente do que nós entendemos, que é de software, os recursos de hardware, os recursos de rede e os recursos de dados, e isso sob uma perspectiva de que está sob o controle humano, certo? Então isso vai se encaixar nos objetivos, nas estratégias, na missão, nos valores da organização. Então a organização tem lá o seu objetivo, tem os seus valores, tem a sua missão, e a TI ela vem se encaixar aqui em linhas que são alinhamento estratégico, a entrega de valor, a gestão de risco, a gestão de recursos e a mensuração de desempenho, tá? Então, todos esses elementos, eles são imprescindíveis, eles são importantes para que ocorra lá no nível estratégia, no nível tático, uh, o atingimento dos objetivos traçados pela organização, certo? Então, existem atividades tanto nos níveis estratégicos, quanto tático, quanto operacional. A diferença é que você, nos níveis mais altos, terá atividades, terá tarefas, terá objetivos diferentes, terá modos de execução diferentes. Então, você tem no nível mais alto o objetivo que se quer traçar, o objetivo que se quer atingir, melhor dizendo. Nos outros níveis, você tem um alinhamento para que esses objetivos sejam alcançados. A nível de gestão, quais são os elementos de gestão que vão permitir que os objetivos traçados nos níveis mais altos consigam ser atingidos. E então você tem a zona de staff, ou staff, que seria a mão de obra bruta em execução, em atividade, como a força-tarefa, como uma força de atividade,
que vai se mobilizar em ação, em interação com os recursos, recursos de hardware, recursos de software, recursos de rede e os dados disponibilizados, cada setor, cada departamento, no seu escopo, nos seus privilégios de acesso a esses dados, e então você tem o trabalho todo sendo efetuado, sendo gerido, certo? Pelo nível imediatamente superior e que vai conseguir produzir os resultados por meio do tratamento das informações, por meio do tratamento dos dados e entregar valor para os níveis mais superiores, certo? Hierarquicamente falando. Então, a TI é esse losango que nós temos aqui: recursos humanos, usuários finais especialistas em sistemas de informação. Então, um sistema de informação é composto a nível humano por essas pessoas, pelos usuários finais e especialistas em sistemas de informação, em SI. Muito bem, esses recursos humanos, hoje em dia até recursos de inteligência artificial, irão gerenciar os recursos de software, os programas e procedimentos, também podendo substituir a parte humana, programas especialistas, tá? Então, é software gerenciando software ou operando software, certo? Então, isso é muito interessante, tá? É disruptivo até. Um pouco nefasto sob algumas perspectivas, mas é a realidade atual, tá? Precisa ser discutido de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista ético, de um ponto de vista moral? Sim. Até que ponto IA, inteligência artificial, deve ou pode substituir seres humanos no comando dos recursos, na operação dos recursos, certo? Então, recursos de software, recursos de hardware, máquinas e mídias, recursos de rede, meios de comunicação e suporte de rede, e recursos de dados, bancos de dados e bases de conhecimento, tá? Então, tudo isso para quê? Para que os dados entrem, sejam processados, e no processamento, claro, existe um resgate de determinadas informações, de determinados dados, existe um controle do desempenho do sistema e existe a saída do resultado de processamento. Hoje em dia também nós temos como entrada de dados, na realidade, uma saída de dados. Então, o que entra são saídas de dados, certo? E o interessante é que você faz o processamento do resultado de processamento. Então, nós estamos avançados nesse patamar, tá? Então, algumas palavras que são conceitos são importantes para que a gente consiga avançar no sentido de compreender, de reconhecer, de conhecer, né? Então, a ordem até seria conhecer, reconhecer, compreender, certo? Todo o arcabouço do ponto de vista prático da governança, da gestão e da operação de TI. Então, um conceito importante é o conceito de processo. Sendo que o processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado.
é uma ordenação específica das atividades de trabalho. Então, isso aqui é importante. Ordenação específica das atividades de trabalho, no tempo e no espaço. Porque se existe um conjunto de atividades, se existem atividades a serem realizadas, e atividade, essa palavra até a gente tem que pensar nela com concentração. A atividade vem de ativo, digamos assim, de modo empírico, de modo didático. Então vem de ativo, de estar em ação, de estar em interação com os recursos. Só que é necessário essa ordenação, certo? Do que se está fazendo no seu trabalho, no tempo e no espaço. Ou seja, deve ter começo, meio e fim, tá? Inputs, outputs, claramente identificados. Então, na realidade, um processo consiste numa estrutura para a ação. E essa estrutura, cada elemento dessa estrutura consiste em uma atividade, em uma mobilização de interação com os recursos, certo? Para se atingir um determinado objetivo, para entregar um produto, como está dizendo, né? Então, ela deve ser, ah, na realidade, medidas, elas devem resultar em um produto específico, tá? Ou especificado, para um determinado cliente ou mercado, para demandas da própria organização, seja ela pública ou privada. Então, um processo de modo aí didático seria isso, tá? Então, para além do processo, deve existir o que a gente chama de gestão de processos, ou gestão dos processos, que se constituiria em um conjunto de atividades adotadas por uma organização a fim de identificar os processos críticos que entregam valor ao cliente, buscando analisar continuamente o desempenho destes, propondo melhorias e ajustes, quando pertinente, certo? Então, o que a gestão de processos faz? Ela observa os processos, monitora os processos e às vezes até de uma maneira estruturada, se preocupando com o desempenho dos processos, ou seja, através de um conjunto de atividades que constituem um determinado processo. Este processo está entregando lá na ponta, está entregando valor, está entregando um produto que atende às especificações, que atende às perspectivas, ora pré-definidas. Então, se não está, se o conjunto de atividades está ineficiente, não está sendo eficaz, então é necessário fazer ajustes, é necessário fazer alterações, buscando melhorar, no caso, este determinado processo. Então, a gestão de processos busca a melhoria continuada das atividades e o atendimento efetivo das expectativas e necessidades dos clientes, tá? Para tal,
para quem é gestor, principalmente, para quem vai gerir todos aqueles recursos humanos, de hardware, de software, de redes, de dados. Então, tudo isso, para quem vai gerir, ou para a equipe que vai gerir, ou para quem vai administrar no nível alto, no nível estratégico, tático, e até para quem vai realizar, muitas vezes, é interessante ter uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica para quem está nos mais altos níveis, nos mais altos níveis, desculpa. Então, nos mais altos níveis da organização, é preciso ter uma visão sistêmica de que aquilo que está sendo feito está atingindo os objetivos. Então, consiste aí na habilidade em compreender as organizações como um grande sistema, ou seja, ter o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no mesmo. Uma visão sistêmica de quem opera é, de repente, talvez até saber se a ferramenta que está sendo utilizada para operar, para executar determinada tarefa, se a ferramenta está sendo eficiente, eficaz, se está produzindo o resultado que foi pré-estabelecido pelo nível de gestão, pelos gerentes, e conseguindo entregar valor, produto, no prazo, no tempo especificado, certo? E com a qualidade, claro, desejada. Então, em toda atividade, em todo processo, é necessário ter uma visão sistêmica. Agora nós vamos ver também um outro elemento que faz parte desse todo que nós estamos vendo, que é a tarefa. Por definição, a tarefa é uma atividade que deve ser realizada pelo profissional dentro de um prazo. E ela está vinculada aos objetivos e às regras da empresa. Certo? Então, tarefa é o que se é o que precisa ser feito. Esse seria o a definição didática, seria o modo de pensar no que seria a tarefa de uma maneira mais elucidativa. Então, tarefa é o que se deseja fazer. É o que. E aí vem a atividade. Por sua vez, a atividade é o trabalho que efetivamente é realizado. Tá? Desse modo, ela diz respeito à interação do profissional com o ambiente de trabalho. Por isso, a atividade, incluindo as ferramentas tecnológicas, a gestão e a organização do negócio. Às vezes, dependendo do autor, esses significados são trocados, mas, de maneira em geral, a significação dessas palavras tem essa elucidação que nós acabamos de abordar, tá? Então, a gente pensa em atividade para fins mais mnemônicos, para que haja uma facilidade da gente memorizar. A atividade vem de ativo, tem que estar ativo, ou seja, em mobilização, em operação, em interação. Então, por isso diz aí, interação do profissional, ou seja, da pessoa com o ambiente de trabalho, incluindo o quê? Incluindo ferramentas tecnológicas,
gestão e organização do negócio. Claro que atividade como algo a ser feito pela gestão será verificar, será monitorar, será estar tomando conta se os processos estão atingindo os objetivos pelos quais esses processos foram criados lá nos níveis mais altos, tá? Então, gestão e organização do negócio. Então, a organização do negócio, claro, vai estar, pode estar também, né? Organização pode estar também no nível gerencial e também lá no nível mais alto da organização, tá? Então, nós temos aí ferramentas, gestão e organização, na realidade, como elementos que fazem parte dos níveis estratégico, tático e operacional, certo? Então, vemos aí um outro elemento que é o subprocesso. O subprocesso consiste em um conjunto de atividades dentro de um processo. Por ser mais detalhado do que os processos, ele permite observar os fluxos de trabalho e as atividades necessárias para uma execução, certo? Então, na realidade, subprocesso é um processo. Porém, na realidade, são pequenos processos, ou seja, subprocessos que estão dentro de um processo maior que tem uma esfera mais abrangente. E aqui nesse slide nós temos a comparação tarefa versus atividade. Então nós temos que a tarefa, no caso, trazido aí, que ela é o trabalho prescrito e refere-se àquilo que a pessoa deve realizar, ou seja, o que ela deve fazer, qual é a tarefa dessa pessoa, ou qual é a tarefa que faz parte de um processo. Então, tarefa é o trabalho prescrito e refere-se àquilo que a pessoa deve realizar, segundo sua chefia, seus colegas ou segundo ela mesma, tá? Agora, as atividades. Atividade é o trabalho como efetivamente realizado e refere-se ao modo como a pessoa realiza a sua tarefa, tá? Então, tem essas duas distinções aí. Tarefa seria o que e a atividade seria já a pessoa em ação, o trabalho como ele é efetivamente feito, realizado, tá? Aqui nós temos uma ferramenta chamada BPMN, certo? Na realidade, nós temos aí um produto dessa ferramenta BPMN, que é um diagrama de fluxo, certo? E aí nós temos um processo aqui, tá? Esse processo chama-se planejamento da contratação de soluções de TIC. No caso deste macroprocesso aqui, nós, no setor público, digo nós porque faz parte do setor público, no setor público, para que se consiga fazer aquisições de tecnologia, é necessário fazer uma etapa que chama-se planejamento de contratação. A gente chama de PCTI, Planejamento de Contratação de Tecnologia da Informação. E aqui descrito como planejamento da contratação de solução de TIC. Então, no processo de aquisições, de contratações, para que a organização
a instituição pública ela consiga comprar bens, tanto bens duráveis quanto bens permanentes, bens de investimento ou de consumo de TI, é necessário que ela faça esse macroprocesso com com seus elementos para que ela consiga fazer compra, senão ela não pode comprar. E todo esse macroprocesso chamado planejamento de contratação é justamente a etapa que vai fazer o levantamento de quais são as necessidades que a organização pública ela tem de tecnologia da informação. Qual é a demanda que ela tem de TI? O que ela está precisando? Então, nesse levantamento, cada setor, cada departamento vai preencher um documento de oficialização de sua demanda, certo? Chamado de DOD. Então, documento de oficialização de demanda. Em algumas organizações privadas também, se ela for uma organização muito grande ou até média e quiser ter um controle melhor, quiser atender melhor os seus departamentos, provavelmente ela adotará uma ferramenta análoga, pois essa ferramenta que nós utilizamos, que é uma instrução normativa, a gente pode chamar de ferramenta, né, porque a gente faz uso dela para conseguir fazer um planejamento. Então, esse instrumento, ele é importante e ele vem, na realidade, justamente tanto dos ramos de administração quanto do ramo da tecnologia da informação, de sistemas de informações, que é esses frameworks, esses conjuntos de boas práticas de TI. Então, são arcabouços de conhecimento que foram construídos ao longo do tempo com aquelas velhas crises que a gente falou, a crise do software, a dificuldade em fazer aquisições de máquinas, de equipamentos, de soluções de informática que atendam de fato, que estejam alinhadas de fato aos objetivos estratégicos da organização. E não simplesmente, eu quero comprar um firewall, digamos aí, um firewall Palo Alto, mas aí você tem uma organização que não precisa de uma solução como essa, certo? Uma organização pequena. Então, você vai colocar um firewall Palo Alto nessa organização, sendo que ela muitas vezes nem tem uma demanda por uma segurança da informação, porque ela não trata de dados tão sensíveis assim, ou não trata de dados sensíveis que justifiquem aí uma aquisição de um firewall Palo Alto, certo? Bem como outras modalidades de equipamento. Eu quero ter um, um servidor gamer. Ué, mas pera lá, um servidor gamer? Ou é servidor ou é gamer? Para que você vai querer uma máquina, um equipamento que tenha lá uma placa de vídeo Radeon R8, uma GTX, para que numa máquina, na realidade, que será destinada somente a ser servidor de arquivos, por exemplo. Não, a máquina gamer serve aqui para ser servidor de arquivo. Ué, mas para lá. Você vai pagar 2, 3 mil reais numa única placa de vídeo para uma solução que, na realidade, demandará muito mais velocidade de rede e, no caso, o armazenamento de dados. Então, pera lá, você está errando. Então,
Tendo em vista todos esses elementos críticos na aquisição, né, o conflito de interesses, as divergências de visões, então, ferramentas de fluxo de compras que ofereçam a possibilidade de você organizar o fluxo de compras, né, as atividades, os processos com as atividades, com as tarefas, né, ou melhor, com as tarefas e as atividades, né? Então, ferramentas que permitam que você organize tudo isso, processos, tarefas, atividades, ou processos e subprocessos, tarefas e atividades, para que tudo isso seja organizado e você consiga, então, fazer uma boa aquisição de tecnologia alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Todas essas coisas são muito importantes. Por quê? Porque estes elementos é que darão a possibilidade de justificar que a TI realmente está cumprindo com o seu papel dentro da organização, que ela está realmente conseguindo entregar valor, tratar os dados, tratar as informações de maneira automática, fazer aquisições de tecnologia que realmente suprem e vão de encontro, aderem às necessidades, às expectativas, os anseios da organização, daquilo que foi pré-definido, e não simplesmente o desejo, ah, digamos aí, aloprado do, do da pessoa que está lá na tecnologia, né? Seja ele um técnico, um operador, enfim, né? Porque uma pessoa que se diz gestor de TI tem que ter o conhecimento de que a TI ela deve atender às organizações, à organização, nos termos que foram pré-definidos nos mais altos níveis dessa organização e que cumprem aquilo que os seus gestores, aquilo que seus donos, seus administradores, seus proprietários pré-definiram estrategicamente. Então, a TI ela tem esse papel, né? Então, faz parte do escopo dos profissionais de tecnologia da informação, né, dos graduados, principalmente em tecnologia da informação, terem essa compreensão, terem essa sensibilidade, terem essa visão sistêmica, terem esse dever e, ao mesmo tempo, esse bom senso de, no caso, oferecer um planejamento, oferecer uma organização de compras, uma organização de documentos, uma organização de sistemas que atenda aos objetivos estratégicos da organização. Então tá aí, BPMN, que é um tipo de diagrama, tem uma ferramenta, esqueci o nome dessa ferramenta, trago para vocês depois. E essa ferramenta cria esses diagramas que dão essa noção dos documentos, dos fluxos, dos processos, certo? Então, no nível que você deseja, tá? E aqui você tem, por exemplo, aqui é especificamente um documento mesmo, é um papel, é um arquivo que vai conter ali o que se deseja comprar. É o desejo, certo? De quem está lá na ponta. Então, quem escreve isso aqui, por exemplo, são as pessoas, ou será a pessoa que é o chefe de um determinado setor, é um coordenador de um determinado setor da organização.
E ele diz nesse documento, olha, estou precisando aqui de uma licença de AutoCAD para que eu consiga elaborar aqui os meus projetos aqui de expansão do nosso prédio. Eu preciso de um AutoCAD aqui para conseguir fazer os desenhos das plantas daquilo que a organização quer expandir aqui em termos de infraestrutura predial. Ou ele vai dizer, olha, eu preciso aqui de uma licença do Office, do Word. Olha, além do equipamento que eu tenho, eu preciso de um notebook. Ou então eu preciso de insumos aqui, eu preciso de toner, eu preciso de cartucho de impressora. Então esse documento aqui, ele é muito importante para que se faça o levantamento do que é necessário de tecnologia, de equipamentos, de insumos, para que a organização selecione aquilo que for mais importante, aquilo que for crucial dentro das suas possibilidades de compra, e faça a aquisição, e fazendo a aquisição, atenda então aos objetivos estratégicos que foram pré-definidos lá pela alta gestão. Tá? Então, aqui nós temos um símbolo que vai indicar o início, né, do fluxo de processo. Né? Então, aqui é necessário, aqui, por exemplo, ter um processo que é a instituição da equipe de planejamento de contratação, certo? Então, essa equipe de planejamento, ela recebe esse documento. Então, aqui nós temos um outro aqui, que é a elaboração do estudo técnico preliminar da contratação. Esse é um outro processo, certo? Essa elaboração do estudo técnico. Então, terá uma série de tarefas e atividades a serem realizadas aqui dentro. Tá? Isso aqui é como se fosse uma pastinha, certo? Então, isso aqui explode, né, em detalhamentos. E aqui dentro, como produto, como resultado final, nós vamos ter o estudo técnico preliminar da contratação, certo? E aí existe um outro processo que é a elaboração do termo de referência, do projeto básico. E como resultado desse processo tem o termo de referência, certo? Ou o projeto básico, que será base, então, para que esse termo de referência componha o edital de pregão, o edital do pregão, certo? De um processo de licitação. Então, vai para o processo de licitação e, então, no pregão, as empresas concorrem lá para vender as máquinas, os equipamentos, os insumos que foram especificados lá no termo de referência, a partir do estudo técnico, a partir do documento de oficialização de demanda, e, tendo feito a aquisição, entregará lá para os setores aquilo que foi possível comprar, certo? Então aqui nós temos aqui uma estrutura de decisão também, né, que especifica: será por intenção de registro de preço, IRP? Se sim, então vem para cá. Se não, vem para cá, certo? E aí, basicamente, esse diagrama de fluxo de processos, ele nos dá uma noção muito boa, uma visão sistêmica do que? Justamente do processo maior, que é o planejamento da contratação de solução de TIC. Então, isso aqui seriam subprocessos, tá? Dentro desses subprocessos, terão tarefas a serem executadas e atividades também a serem executadas atreladas a essas tarefas, certo? Então eu fui lá no site, peguei também outras coisas, se vocês quiserem pesquisar depois. Essa ferramenta BPMN,
ela permitiu escrever esse fluxo de processos que diz respeito à Instrução Normativa 01/2019, que é uma instrução normativa sobre compras de TI. Então, como eu falei, é especificamente na prática mesmo isso, né? Então, eu vivencio isso, né? Uma vez que eu sou coordenador de TI no campus, então a gente lida com tudo isso, tá? No nosso dia a dia. Não é só a gente, então contratação envolve toda a organização, todo o pessoal, todos os setores, certo? E você tem aqui, por exemplo, o modelo de contratação, você tem um planejamento da contratação, você tem logo em seguida a instituição de uma equipe de planejamento de contratação, você vai ter depois a elaboração do estudo técnico preliminar, a elaboração do termo de referência, uma seleção de fornecedores, a gestão de contratos, certo? Então, isso aqui é uma outra etapa, é uma pós-etapa, certo? Como a gente falou lá atrás, por exemplo, é necessário o quê? É necessário mensuração do desempenho. Uma vez contratado, finalizou, uma vez adquirido, finalizou tudo? Não, não finalizou. Por quê? Porque é preciso mensurar se os objetivos estão sendo atingidos, se foram atingidos, se está a contento, se precisa ser feito ajustes, se precisa ser feito alteração nos processos para que eles sejam mais otimizados, certo? Então, também, uma vez adquirido recursos de software, de hardware, de rede, ou até licenças de bancos de dados, enfim, também é necessário verificar, monitorar se esse hardware foi instalado, se ele está funcionando adequadamente, se ele atendeu ao chegar aos pré-requisitos pré-definidos, estabelecidos. Então, tudo isso faz parte da governança de TI. Claro que tem coisas, tem atividades, tem processos aqui que fazem parte da gestão de TI, que é uma coisa um pouco diferente, a gente já falou sobre isso. Mas todo o arcabouço fará parte da governança de TI. A governança de TI abrangerá a parte de gestão de TI, e nós estamos falando de TI na prática, então precisamos abordar os níveis operacionais, certo? E basicamente é isso por hoje, pessoal. Eu vou colocar mais uns vídeos lá para que vocês assistam e a gente finaliza a aula de hoje aqui e aguardamos aí para as próximas aulas. Sobre a questão do... Vou colocar aqui no slide para não ficar essa coisa aí. Sobre a questão das provas, nós não teremos provas, tá? Só atividades avaliativas. Nós já abrangemos praticamente o módulo 1, praticamente não, abrangemos o módulo 1, vamos passar para o módulo 2, na realidade já deveríamos ter passado, mas não tem problema, uma vez que a gente já fez umas 4 atividades avaliativas. Eu preciso que todos da turma façam as atividades lá, né? Eu nem coloquei prazos nas atividades para que vocês pudessem ter flexibilidade para poder fazer, mas eu preciso que vocês façam, que essas atividades elas serão parte do somatório da nota de vocês, tá? E aí, na próxima aula a gente vai ter um questionário avaliativo sobre esta aula, e também a gente vai entrar de férias e retornar em fevereiro para cumprir o restante da nossa carga horária, uma vez que nós fizemos aí aproximadamente 24 horas de horas aulas, tá? E o nosso curso é de 40 horas aulas. Certo, pessoal? Então é isso.
Agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula. Aqui a gravação. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Obrigado pela aula.